pessoal, eu sou a Dudes, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o primeiro vídeo do ano e hoje eu vou falar pra vocês como vai ser o meu processo de journaling de 2026. Esse é um vídeo atualizado do meu Tattoo Kaigi de 2025. Para quem não sabe, Tattoo Kaigi é uma expressão em japonês para falar sobre planners e para falar sobre o seu método de planner. Então esse vai ser um vídeo aqui no canal para isso. Eu tô com um ângulo um pouco diferente porque tô em processo de trocar o meu tripé. Finalmente comprei um tripé novo, mas enquanto ele não chega, eu vou tentar esse ângulo tortinho, porque não necessariamente vocês precisam ver as coisas de baixo para cima, mas eu quero mostrar para vocês tudo bonitinho e acho que assim vai funcionar. Também queria dizer que tá muito quente aqui em São Paulo, então eu estou com o meu ventilador ligado. Se vocês ouvirem o ventilador, eu peço desculpas, mas realmente não vai dar para gravar sem ele. Então é isso, vamos começar. Trouxe vocês um pouquinho mais para perto para vocês verem um pouquinho mais de detalhes. E o primeiro journal que eu quero mostrar para vocês já é esse pequenininho aqui. Ele é um tamanho A6, eu acho. Na verdade ele é um pouquinho menor que um A6, na verdade. Então mas enfim, ele é da Art & Olive, ele tem 2 marcadores e tal, e aí eu uso esse nenezinho como um commonplace journal. Um commonplace journal é basicamente um journal onde eu anoto várias coisas, várias informações, coisas que eu descobri, ideias que eu tenho para histórias. Tem um trevo de 4 folhas aqui, tem algumas citações de vídeos e também tem o meu line-up de 2026, que vocês podem ver, tem 11 journals, mas eu vou explicar para vocês o que acontece. Bom, esse é um deles, ele é um journal em papel a craft. Como ele é só um commonplace, eu não precisava que ele fosse com um papel mais claro, realmente isso não me importa. Mas enfim, seguindo em frente. Inclusive um desses journals, ele não está aqui. Então, vocês vão ter que imaginar eles, assim como eu. Porque ele não chegou ainda. Eu comprei, mas ele não chegou ainda. E tá tudo bem, é sobre isso. Ele vai chegar em algum momento, nessas primeiras 2 semanas de janeiro. Eu vou deixar ele aqui para eu consultar de vez em quando, para saber qual é o próximo, se eu não tô esquecendo de nenhum. Bom, o primeiro journal que eu quero mostrar para vocês vai ser o journal que vai me acompanhar o ano inteiro e é basicamente o meu planner. Para esse ano, eu escolhi usar esse método de planejamento que tem a pastinha e tal. Esse daqui é uma pastinha da A-Craft. Eu coloco 2 canetas minhas aqui. Essa é uma caneta preta que eu só usei o corpinho marrom, porque eu não tinha mais um corpinho preto, eu não sei onde foi parar, mas eu tinha o refil, então eu só coloquei o refil preto aqui no corpinho marrom, mas era uma caneta preta. E a minha lapiseira da Cis, que eu só tô usando ela aqui porque ela é pequenininha, assim. Esse é o tamanho mini da Craft, que ele cabe os journals de tamanho A6. Eu tenho um chaveirinho, que também é da Craft aqui, e um chaveirinho que eu fiz, que tá escrito Sing to me, Paulo, if you know, you know. Sing to me, Paulo.
Enfim, abrindo aqui, ele tem uma pastinha de papel craft, que por enquanto tem um adesivo. Eu comprei essa pastinha não só por isso aqui, mas também pelos pen holders, pelo negocinho de segurar a caneta, porque ele tem dos dois lados. Então, eu consigo colocar a minha lapiseira e a minha caneta aqui. Eu também comprei uma pastinha que de um lado tem uns bolsinhos assim e do outro tem uma pastinha, uma ziplockzinha. De pastinha eu também tenho esse fichariozinho, esse insertzinho de fichário da Kikki K, que eu comprei em Londres em 2017. Veio num kit de journaling que eu comprei lá, porque em Londres tem uma loja física da Kikki K. E aqui eu coloco um monte de post-it que eu escrevo listas e eu perco. Então, resolvi esse ano colocar aqui dentro. Quando eu for viajar, isso daqui provavelmente vai ficar em casa, eu não vou levar comigo, porque ele não tá preso em lugar nenhum por enquanto. Então, eu tenho medo de perder as listas que estão aqui. Solto aqui também tem 3 cartelas de adesivo muito antigas da Fran Menezes, que eu comprei quando eu morava em Dublin. Então, isso já faz bastante tempo, quase 10 anos, 2017 também, o mesmo ano quando eu fui pra Londres e comprei a pastinha da Kikki K. Bom, isso daqui é basicamente o meu planner, é onde eu vou planejar toda a minha vida. O primeiro caderninho fui eu que fiz, eu testei com papel sulfite, mas eu tô em processo de comprar o Tomo River Paper para fazer cadernos com um pouco mais de qualidade, quem sabe vender na lojinha. Eu imprimi a capa com o coraçãozinho da Telo. E aí aqui é onde eu coloco a minha semana e a minha lista de tarefas. Então vocês podem ver que tem todos os dias aqui, e essa página é um dotzinho, um pontilhadozinho. É só isso. Não tem data, não tem nada, eu coloco as datas aqui. Eu acho que mais pra frente eu vou fazer umas abinhas só pra separar em meses. Mas esse daqui vai ser basicamente a minha lista corrida de tarefas durante a semana. Eu comentei com vocês no meu último vídeo falando sobre planners que eu tinha mudado o meu jeito. Eu tinha abandonado o meu planner e eu tinha mudado para o método Alastair, que é basicamente uma lista corrida aqui com os dias da semana e as tarefas. Mas o que acontece? O meu trabalho e a minha vida no geral, ela depende muito de dias da semana. E eu tava sentindo muita falta de ver os dias. Então, eu mudei para esse método. Eu ainda tô em teste, mas acho que esse vai ser o vencedor, com certeza. Esse tá solto porque, enfim, eu tô fazendo várias coisas e eu estava usando ele, basicamente. O segundo insert é um caderninho super fininho que eu comprei na Daiso. Ele tem um papel que é muito parecido com o papel Tomo River, que é o papel que eu quero começar a usar. Ele não chega a ser creme, mas ele também não é branco. E ele é um insert que ele tem apenas meses. Então ele começa em outubro e aí ele vai até dezembro de 2026 e depois ele tem algumas páginas em grid. E aqui é onde eu vou colocar as minhas coisas do meu trabalho principal. Eu trabalho para Netflix já faz um tempo. Eu não falo muito disso porque, enfim, não é pertinente, mas o meu ponto é, eu preciso de uma visualização de calendário. Então, para colocar onde cada coisa vai estrear. E eu preciso de um lugar onde eu possa fazer uma lista corrida. Esse foi o método que eu achei. Eu cheguei a comprar um outro caderninho também na Daiso, que tinha os meses do mesmo jeito.
mas ele tá dividido por semanas. E aí, pensando nisso, eu achei que não valia a pena eu usar esse daqui. Então eu peguei esse daqui, que eu cheguei a dar para minha esposa de Natal. A gente tem uma tradição de Natal de dar pequenos presentinhos dentro da meia, né? Que é a tradição dela, porque ela é dos Estados Unidos. E eu dei pra ela de Natal, ela não vai usar, e aí eu peguei pra usar eu mesma. O terceiro e último caderninho que tá aqui é um caderno que eu tinha, que ele tem basicamente páginas de desenho, talvez seja até um papel pólen, um papel canson. Eu acho que não é pólen porque é um pouquinho mais escuro, eu não sei. Mas é um caderno sem pauta, que eu ganhei de brinde com esse livro do Lucas Rocha. Eu gosto muito desse layoutinho, eu achei esse caderno uma fofura. E eu deixei ele aqui. Não sei, quando uma hora aparece uma função para ele ou não. Sobre o tamanho do planner, né? Como vocês devem ter visto, e como eu comentei, esse daqui é o tamanho mini da Craft. O que quer dizer que ele é mais pro tamanho A6 do que pro tamanho A5. O tamanho A5 é o tamanho dos planners normal. Aqui. Dá pra vocês verem um pouco da diferença. Basicamente, um A6 é metade de um A5. Né? E o que me levou a escolher esse tamanho? Bom, esse ano eu e minha esposa, a gente vai viajar bastante. E em algumas dessas viagens a gente vai precisar trabalhar. Então eu decidi diminuir o tamanho do meu planner para eu conseguir levar ele para os lugares de uma forma mais confortável para mim pessoalmente. É isso, essa é a única justificativa. E também porque ele é um pouco mais compacto, ele cabe em mais bolsas e eu tenho gravitado assim em direção a planners que são menorzinhos. Até o meu Commonplace, ele é pititico, né? Bom, esse é o meu primeiro journal desse lineup, que na verdade não é um journal, ele é um planner, né? Esse é o meu primeiro caderno desse vídeo. Na verdade, não o primeiro. Bom, continuando, já que eu já falei bastante dele, né? O meu caderno de coleções. O que é uma coleção? Bom, acho que é mais fácil eu mostrar para vocês. Por exemplo, em 2025, eu coloquei algumas coleções aqui, por exemplo, lista de problemas do futuro, lista de desejos, lista de coisas para fazer para casa, lista do casamento, planejamento da lojinha, timeline de produtos, enfim. É esse tipo de coleção que eu não gosto de ficar mudando de um journal para o outro, porque dá muito trabalho. Eu troco de planner algumas vezes no ano, dependendo de como tá o meu fluxo. Então, para mim é mais fácil deixar tudo nesse caderno e só separar por anos do que ficar trocando de journal sempre. E, como vocês podem ver, ainda tem muitas páginas aqui. Então, eu ainda vou ficar com esse caderno um bom tempo. Eu já comecei a trabalhar a parte de 2026, mas esse vai ser um vídeo diferente aqui no canal, onde eu vou falar um pouquinho para vocês o que eu vou traquear esse ano, o que eu vou acompanhar esse ano aqui nesse caderno de coleções e um pouquinho mais também sobre esse sistema de caderno de coleções. Mas esse caderno, ele é um caderno que ele não vai para lugar nenhum comigo, ele fica aqui em casa. Então, para mim é fácil ter um caderno assim grande
nesse ano, porque esse caderno não vai sair daqui. O que também é verdadeiro para este próximo neném aqui, que vocês já conhecem, porque tem vários vídeos aqui no canal sobre ele. E que é o meu Reading Journal. Esse é um Reading Journal que eu tenho já desde 2024. Eu ganhei ele numa caixa de assinatura da Arthur & Olive. Ele é soft cover. Ele é quadrado, se eu não me engano, ele é 25 por 25, eu acho. Não, ele é 18 por 18. E eu amo esse tamanho para fazer as minhas spreads. O jeito que eu uso meu Reading Journal é uma página por mês. E aí eu escrevo um pouco sobre como foi aquele mês e o meu livro favorito do mês. Também não vou mostrar muito sobre ele, porque vai ter um novo vídeo de tour atualizado desse journal, mas assim como o meu outro, ele é um journal que ainda tem muitas páginas, então eu ainda vou usar ele por muitos e muitos anos, a não ser que ele se desmanche completamente e eu não consigo colar, porque eu já colei ele uma vez. Enfim. Então, esse journal, ele também fica em casa. Ainda nessa lista de journals que ficam em casa, eu tenho estes dois. Esse daqui é um journal que eu tenho usado ele cada vez menos, mas esse ano ele vai ter um novo propósito. Como vocês podem ver, ele é basicamente um journal de colagem, especificamente colagem do meu clubinho de journaling que eu participo todos os meses, já desde abril do ano passado. Antes ele era um diário mesmo, mas eu acabei transformando ele num journal de tipo pequenas alegrias. E aí eu acabei não usando ele tanto quanto eu gostaria, mas eu também não estou pronta para deixá-lo ir. Então o que eu vou fazer? Esse ano ele vai virar um journal de quase como se fosse um greatest hits do ano. Conforme eu tenha alguma coisa que eu queira colocar aqui, então, por exemplo, eu recebi da Christine do Everyday Explorers, eu recebi esse kitzinho de presente e eu queria falar mais sobre ele, então eu posso fazer uma página sobre ele aqui. A coleção de Wicked da minha lojinha foi a minha última coleção de fanart, então eu posso fazer uma página sobre ela aqui, escrevendo os meus sentimentos. Mas são coisas, digamos assim, pontuais. No vídeo que eu vi, que me deu essa ideia, a mocinha chamou de Noting Thoughts, então é isso que vai estar acontecendo aqui. Esse também é um journal que não vai sair de casa. E ele é um Stalogy de tamanho A5 e ele tem um papel de grid, ele é um papel japonês, que eu acredito que seja o Tomoe River Paper, deve estar escrito aqui em algum lugar, e ele tem as datas aqui em cima, que você pode usar ou não. E eu adoro esse papel, eu adoro esse journal, ele me deixa muito inspirada toda vez que eu abro ele, mas o tamanho A5 não estava funcionando pra mim. E aí, o que aconteceu? Eu comprei um tamanho A6 e tô esperando chegar. Esse é o journal que ainda não chegou, mas ele é basicamente a mesma coisa que esse daqui, só que menorzinho, e ele vai ser o meu journal de dia a dia. Oi gente, vim aqui no meio da edição para avisar para vocês que eu tava esperando esse notebook, mas eu gravei o vídeo ontem e ele chegou hoje.
E aí trouxe aqui pra vocês verem. Eu já abri o pacote, mas só pra vocês verem que essa é a versão maior dele, que é a versão A5. Essa é a versão A6, que é a versão que eu comprei pra usar esse ano. Como vocês podem ver, ela é a metade aqui do A5, que por sua vez é a metade de um A4, né, de uma folha sulfite normal. Esse caderninho aqui eu vou abrir com vocês, mas todos os cadernos da Stalud, eles vêm assim, nessa embalagem. Esse daqui tem, aqui dá pra vocês verem o tamanho A6, 105 por 148 milímetros, ele tem 192 páginas e ele é um nenezinho, gente. Ele é bem fininho. Eu tava esperando que ele fosse maior. Eu tava esperando que ele fosse da grossura deste aqui. Mas não, ele é menorzinho. Eu acho que ele é a metade, talvez. Ele é a metade. Não sei ainda, 192 páginas é bastante página, né, se você for parar pra pensar. E aí ele vem aqui, ó, com essa jaquetinha, onde ele fala todas as features do caderninho, que ele tem a data, ele tem uma timeline, tem o grid e o número de páginas. E é isso aqui, tem as marcas aqui, as marcas não, o branding, né, da Stalud, não tem mais nada. E ele é um caderno simples, gente, mas ele é um nenezinho, ele é pequenininho. Não sei se o grid é muito diferente desse aqui, eu acho que é, na verdade. Esse grid aqui é maior do que esse, mas eu não me importo. Não comprei, assim, eu comprei pelo grid porque eu adoro caderno com grid, mas eu não comprei por esse tamanho de grid específico desse daqui. E aí, o lado bom dele ser nenezinho assim, é que eu consigo colocar ele aqui no meu negocinho, sem ele ficar muito gordinho, muito coisadinho. Vou começar a usar e mostro pra vocês, talvez faça um flip through, não sei. Vai depender de quão pessoal eu for aqui dentro dele. Que vai ser onde eu vou fazer esse tipo de coisa aqui, mas todos os dias, que é uma coisa que eu sinto falta, mas eu parei de fazer aqui porque era muito grande e esse tamanho tava me intimidando um pouquinho. Ainda no Stalud eu tenho este querido aqui, que eu tenho usado ele desde outubro do ano passado, como journal de pensamentos mesmo. Então eu não vou mostrar muito, mas ele é basicamente um journal de palavras. É isso, ele é um diário. Ele não tem nenhuma cover, nenhum adesivo, nem nada, porque eu só uso ele como diário, todo dia de manhã. E é isso, não tem muito segredo. É um caderno exatamente igual ao outro, só que para um propósito diferente. Seguindo, nós temos o meu caderno. Eu não sei se eu posso chamar isso de journal, mas ele é basicamente um caderno da Archer Knowledge. Eu acho que ele é um B6, que eu uso para fazer planejamento da lojinha, para fazer SWOT, é basicamente um brain dump das minhas coleções, das minhas coisas, ou inventário, coisas que eu preciso restocar, aqui para tirar foto. E aí resolvi fazer uma capinha de 2026 para começar a planejar as coisas da lojinha, que vai ter vídeo sobre isso aqui no canal em breve. Esse é um caderno que ele também fica aqui em casa, ele não é exatamente um journal, mas ele está no meu line-up porque eu amo esse tamanho, eu amo trabalhar nele e eu me sinto muito inspirada quando eu estou escrevendo nele, então resolvi continuar.
Em penúltimo lugar, tem o meu Traveler's Notebook da Travelers Company do Japão. A gente comprou esse aqui numa loja online de St. Louis e importou. E ele é basicamente um journal para viagens. A gente não vai usar esse daqui para mais lugar nenhum, a não ser cafés. Então é basicamente um journal para aventuras, digamos assim. A gente vai levar para a Coreia, mas como esse é um journal em conjunto, não necessariamente eu preciso carregar, eu posso pedir para minha esposa carregar, enfim, vice-versa. Ele já está bem surradinho porque a gente já viajou para o Rio e já levou ele, e a ideia é que ele fique surradinho mesmo para mostrar que ele está vivendo, não é mesmo? E aí eu vou abrir aqui para vocês para mostrar as páginas. Bom, aqui tem uma foto nossa, uns adesivos com a nossa conta conjunta de Instagram para Valerie postar as fotos das viagens e outras coisas, e reels, e uns cartões de visita meus, umas cartelinhas de adesivo. Essa daqui eu não lembro onde eu ganhei, mas essa daqui são da Niati, do clube de adesivo da Niati. Esse primeiro insert vai ser para cafés que a gente visitar, tanto aqui em São Paulo, quanto na Coreia, quanto em outros lugares. Esse segundo insert é um weekly, onde a gente vai anotar itinerário das viagens e pequenas listas de coisas. A minha esposa gosta muito de planejar viagem com itinerário certinho, então é muito bom para ela. E este último aqui é o journal de fato, que a gente já começou na viagem para o Rio. A gente ainda não escreveu nada, mas as coisas já estão aqui. Esse é um cartão postal que a gente escreveu pra gente mesma e a gente vai colocar aqui nesse envelope que eu ainda preciso colar. E é isso, tem uma pastinha de craft que é da Traveler's Notebook mesmo. Todo esse setup é da Traveler's Notebook, eu não fiz nada DIY, mas nada me impede. E também, como a gente vai pra Coreia, a gente vai poder comprar outros inserts pra ele. Então eu tô bastante animada. Tem um que é específico para cafés, que eu quero dar uma olhada para ver se vale a pena a gente continuar com esse aqui, ou se a gente só guarda esse primeiro aqui para São Paulo e pega os outros cafés para quando a gente for viajar, enfim. E o meu último journal de verdade não, na verdade é o penúltimo. É o meu caderno de coreano. Esse daqui, como vocês sabem, também não sai de casa, mas esse daqui, como vocês podem imaginar, ele não sai de casa, a não ser que eu vá estudar em algum lugar, aí ele sai de casa comigo. Ele é um B4, eu acho, porque ele não chega a ser um A4, mas ele é um pouquinho menor que um A4. E ele é basicamente, gente, o meu caderno onde eu estudo coreano. Eu sou muito fã de K-pop, sou muito fã de K-dramas, e eu quero muito aprender a língua, quero muito honrar, né, essa cultura de algum jeito. Tenho muita vontade de aprender uma língua que não use caracteres latinos, né? Então, por exemplo, o coreano, o japonês, o árabe, enfim. Acho muito legal essa experiência. E ele tem essa versão pequenininha que, na verdade, basicamente tudo que tem aqui, mas focado no que a gente vai precisar usar na viagem que a gente vai fazer em junho. Então eu não considero esse daqui de fato um journal, mas meio que é isso que ele é. E a coisa boa é que ele cabe aqui, minhas amigas e meus amigos. Então, né, já juntando coisas. Agora sim,
o meu último journal é este nenezinho aqui, que é um binder que eu comprei na Bemine. Ele é... Talvez ele seja a 7. Talvez ele seja a 7. Esse aqui é um caderninho A6 da minha lojinha, que eu ainda não sei pra que eu vou usar, mas quero usar esse ano. Não sei pra que, mas vem aí. E aí, esse caderninho, eu quero basicamente usar ele pra catalogar os meus K-dramas. Eu já catalogo todos os meus K-dramas num template do Notion que eu mesma fiz. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição. Tem uma pastinha aqui e 2 pastinhas aqui no final. Mas eu quero basicamente usar esse journal, esse mini binder, para colocar só o pôster do K-drama, as minhas estrelas e fazer uma gracinha, tipo isso aqui. Enfim, é um journal que eu vou levar mais na maciota, eu vou levar com mais paciência do que os outros, porque é só um hobby e no final das contas eu já catalogo essa informação em outro lugar. Hidratem-se, meninas. Bom, aí agora eu quero falar sobre alguns cadernos que não são journal, mas que estão comigo durante o dia, que são o meu sketchbook, que ele não chega a ser um A6, ele é um pouquinho mais estreitinho que um B6, mas ele é um sketchbook que eu ganhei de um dos lugares que eu trabalho. Eu usei ele pro Inktober do ano passado, né, de 2025, e eu já testei a minha caneta com ele. Cadê a minha caneta? Aqui. A minha pena, já testei com ele. Gostei muito de desenhar com pena. Preciso voltar a esse sketchbook, porque ele tem um tamanho muito legal, então talvez eu leve ele na viagem, ainda não tenho certeza, talvez eu use aquele outro insert na viagem. Usei ele para planejar algumas coisas, quero muito voltar a usar sketchbook esse ano, então tá aqui, eu sempre deixo ele aqui comigo. E também outro sketchbook, só que dessa vez maior. Esse daqui foi feito pela minha mãe, ela deu de presente pro meu pai, mas meu pai não usou porque era muito grande, e aí ele deu pra mim, e aí a minha mãe fez um menorzinho pra ele. Mas aí eu também deixo ele aqui perto de mim, para caso eu queira fazer um desenho um pouco maior. E aí, como eu já falei pra vocês, eu tenho esse caderno que eu não sei ainda para que eu vou usar, mas eu vou usar para alguma coisa com certeza. E por último, mas não menos importante, toda a minha coleção de bloquinhos e anotações e coisas que eu vou juntando e que eu vou usando ao longo dos dias, e que agora, dessa vez, tem um lugar no meu planner aqui atrás, como eu já tinha dito pra vocês, para eu não perder de vista. Bom, então eu acho que é isso. Espero muito que vocês tenham gostado por essa pequena tour pelos meus 11 journals. Quero deixar bem claro que você não precisa ter 11 journals para ter uma vida organizada. Eu só uso essa quantidade de journals porque eu realmente uso eles.
né? Então, você não precisa ter essa quantidade de journals, você só precisa ter uma lista de tarefas se você quiser, e se for bastante para você, é isso que importa. Queria convidar você a se inscrever no canal caso você ainda não seja inscrito. Hypa esse vídeo caso você tenha essa opção de hypar, que me ajuda muito. Deixe um comentário, quero saber o que vocês vão usar para se planejarem em 2026. A gente vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo e tchauzinho!